Bom dia pessoal, aqui é Maxwell Rodrigues, o artista plástico. Estamos hoje aqui para falar um pouco da minha existência como Jacques de Molay, certo? Estamos aqui no ano de 1261, mês de abril, estava aproximando o meu 19º ano de existência na Terra e meus estudos continuavam, como sempre, focados na parte administrativa da ordem. Existiam dois grupos de estudos. Aos irmãos que tinham o anel da linhagem Santo Graal, permaneciam os estudos de administração, comércio exterior, algumas línguas, os ritos e táticas de guerra, junto com exercícios físicos. Eu era um jovem que era um misto de homem, que queria ser o guerreiro, né, o lutador, mas também ainda era aquele que nutria a ideologia de lutar para montar o patrimônio para quando nosso tio, o Cristo, reencarnasse, pudesse ser o rei dos reis, né? Essa era a nossa concepção. Então, os outros irmãos que não possuíam, entramos na nossa escola 100 homens, homens e mulheres, né? As mulheres seriam as deusas, Mitra e Vestas, e só 50 poderiam estudar, teriam uma educação diferenciada, né? Aqueles que não se tornassem grão-mestres, que não poderiam, seriam governadores. E os outros seriam apenas soldados, né? Apenas mestres, não grão-mestres. Então, além de cuidar das vinhas, também aprendemos que o cuidar de tudo fazia com que tudo prosperasse. Então, uma das minhas metas naquele ano estava sendo cuidar das vinhas da igreja do templo de Paris, né? Então, numa dessas saídas ao campo, eu conheci uma moça, né? Muito bonita. Foi paixão à primeira vista, né? E nessas nossas saídas, encontros, e quando eu vi que não estávamos envolvidos, né? E essa moça com o tempo sumiu e eu estava na minha cela às 5 horas da manhã organizando meu dia, quando o, este irmão aqui, ó, Monsenhor Guilherme Bealjur. Após a morte do meu pai, ele se tornou grão-mestre por um ano. Era quem nos administrava as táticas de guerra e as torturas. Gostava muito de torturar ele. Apareceu na minha cela e disse: jovem guerreiro, siga-me à minha sala. Ele era o responsável pelo mosteiro. Chegando lá, por minha surpresa, estava
acordada e em pânico, a minha querida futura, que eu pretendia casar com ela, né? Nossos votos podiam ser temporais ou não, porque nós que fazíamos parte dos irmãos da sobrinhos de Cristo, tínhamos que manter a linhagem de Cristo. Então era obrigados a nos casarmos, a ter filhos, certo? Outros não, outros era apenas faziam votos de castidade mesmo, os guerreiros mesmo, que iriam sempre mais ao campo de guerra, né? Então o que é que acontece? É minha... E foi apresentado que ela estava grávida, que meu pai, né, o grão-mestre, saberia de tudo, seria informado. E com 3 dias após, o meu pai foi me procurar e perguntou se não poderia ter tido mais cuidado para que aquilo não tivesse acontecido, tal, tivesse preservado a integridade da moça. E passou-se. Alguns dias depois, o Monsenhor, né, apareceu e disse: temos que fazer uma cruzada. Eu disse: que tipo de cruzada? Ele disse: iremos cobrar dinheiro de uma pessoa que deve a nossa ordem e não está pagando. Montamos uma esquadra aí de 100 homens e fomos cobrar. Quando cheguei lá, o Monsenhor, com a tocha na mão, passou a tocha para mim: atei fogo na casa. Aí eu disse: não, vamos, a pessoa tem direito de pagar, vamos renegociar a dívida. Eu disse: não, atei fogo, não me desobedeça, atei fogo. Eu coloquei fogo na roda da casa. Quando a casa estava em chamas, para minha surpresa, quem sai em chamas, a minha jovem querida, que naquele dia desencarnou, assassinada por mim, sem eu querer, né? E aquilo me causou uma revolta grande e profunda e uma mágoa daquele Monsenhor que durou por toda a minha vida. Sei que dali a uns 2 meses, meu pai retorna com outra triste notícia. Minha mãe estava bastante doente. Eu teria que retornar a nosso feudo, né, para cuidar da minha mãe, pois ela estava bastante doente. E eu voltei. E era necessário que eu ia passar 1 ano em casa para saber se realmente eu queria ser um guerreiro, ser um mestre, que eu estava me preparando para isso, ou se eu queria apenas ser um camponês. E ao cuidar da minha mãe vomitava sangue, tinha espasmos, e um belo dia eu já sabia do uso das ervas para cura de várias doenças, que eu já tinha estudado isso, e eu tentei a todo custo cuidar da minha mãe, tratar dela, e ela morreu nos meus braços. Foi uma perda grande naquela existência. Então meu coração naquele ano se tornou pedra, nada de amor, nada de compaixão por mais ninguém, é apenas a ordem. A partir daquele ano, eu me tornei um grande matador de Cristo, um grande administrador de Cristo, mas não tinha mais ninguém. Então, passou-se 1 ano, meu pai me levou a uma vinha imensa e disse: filho, esta vinha é sua, faz parte dos meus dotes para você, não vou doar ela à ordem, esse aqui é seu investimento, seu negócio à parte. Então eram muitas terras. Então construiu uma casa para mim e lá perguntou se eu queria. Eu ajudei a montar a casa, criar, construir e tal, e perguntou se eu realmente gostaria de permanecer nas minhas terras, ou administrar minhas terras, ou voltaria para o templo para estudar administração. Eu disse: eu queria voltar para o templo. Ele disse: então veja, suas terras vai ter um administrador e você vai pagar regimento por isso. Você vai ter que trazer pessoas pobres
para administrar, cuidar da zona dos campos, e junto com os negócios do templo você vai negociar e expandir suas terras. Você entendeu? Entendi. Então, retornei, agora já com 20 anos, né? Passei um ano em casa, né? E aquela mágoa. E quando eu retornei, que vi o Monsenhor, quanta raiva, quanta mágoa. Então, ao ver o olho da vontade de destruí-lo, meu pai disse: tenho uma missão para você. Aí, qual, meu pai? Você vai aprender, você vai ao Egito, aprender os mistérios do antigo Egito, e vai para uma cruzada. Você vai para os 11 templos na Núbia, na Líbia, para Nova Jerusalém. Lá você vai ajudar a construção daqueles templos. E eu fui muito satisfeito, mas não vi a hora de encaminhar aquele Monsenhor para Jesus, né? Então, ao chegar lá, muitos dias de viagem, de navio, de nau, não tirava a minha mãe do pensamento, e a minha amada, que morreu grávida pelas minhas próprias mãos. Chorava à noite, mas não tinha como mais fazer. Eu amava meu pai, mas me sentia só na terra naquele momento. Então, foi aí que começou a minha jornada dos mistérios antigos, na cabala, os estudos, né? Ao completar 21 anos, retornei para Paris, fui iniciado na ordem. A partir daquele dia, eu era